Impossível. Esse filme acabou de entrar em cartaz. Mas, pai, isso é ilegal. Se você quer assistir um filme sem qualidade e ainda colaborar com o crime organizado, aperte o play. Com produto pirata não tem mágica. Assistir filmes em DVD falsificado não é legal. Filme em DVD só original. UBV, União Brasileira de... Paz para você. Nós vamos falar hoje sobre George Whitefield, o maior pregador do século XVIII. Uma eloquência sui generis, uma mensagem cativante. Homem que atravessou o Atlântico várias vezes pregando, fazendo dele o maior pregador também em território da época. Nós vamos ter alguns contemporâneos, como o próprio John Wesley, como John Fletcher, como o grande abençoado homem de Deus, Jonathan Edwards, nos Estados Unidos. Mas, sem dúvida, George Whitefield foi o que mais inspirou. Sua mensagem foi longe. Seus gestos claros, decisivos, fez dele um pregador notável. Um homem apaixonado, um homem abnegado por missões. Você vai conhecer um pouco da sua vida, vai se emocionar e vai motivar. Aliás, o nosso objetivo é inspirar você. Vem comigo conhecer um pouco da vida deste grande homem de Deus, George Whitefield, o príncipe dos pregadores ao ar livre. Estamos aqui na região de Gloucester, onde nós vamos conhecer a igreja, o local, a vizinhança, aonde cresceu, estudou, viveu o grande pregador do século XVIII, George Whitefield. Você vê aqui atrás de mim esses campos, enquanto eu falo está aparecendo as imagens aí, local onde eles cavalgavam com seus cavalos, numa época de muito frio, de muita coisa que hoje a facilidade poderia ajudar, naquela época não. Deram suas vidas, deram seu coração para que o evangelho fosse pregado. Dos 5 notáveis do metodismo, George Whitefield se destaca como o pregador. John Wesley é o teólogo. William Morgan, o social. John Fletcher, o historiador, pesquisador, o mestre. Carlos Wesley, o músico. George Whitefield, o pregador. A sua eloquência, o seu modo de pregar, provinha também de uma facilidade que sua família tinha nas artes cênicas. Por quê? Em Gloucester, onde ele nasceu, sua mãe tinha uma estalagem, uma hospedagem, e lá tinha um teatro, um mini teatro, e ali a família fazia peças para os viajantes. Isso fez com que a mensagem de Whitefield fosse um pouco diferenciada, mais cativante e mais comunicativa com o povo a quem ele falava. George Whitefield, sem recursos para pagar os seus estudos, ele foi para a Universidade de Oxford para trabalhar limpando os sapatos, camas, quartos, fazendo limpeza dos alunos mais ricos. Isso não, de forma alguma, denegriu a sua imagem, nem tampouco ofuscou a sua saga e a sua luta por aprender. Lá ele ficou trabalhando, limpando, cuidando, com isto pagando seus estudos, e graças a Deus ele conheceu o Clube Santo. Depois do Clube Santo, alguma coisa iria acontecer na sua vida para melhor.
Você pode imaginar por esta porta velha e antiga a passagem dos pregadores. Você pode imaginar o que acontecia aqui dentro ou em outros locais que, de acordo com o tempo, foi agregando aqui construções. Mas o George Whitefield passava por esta porta para pregar a palavra de Deus. Quando ele pregava, as multidões eram impactadas pelo poder de Deus. As pessoas se contorciam, as pessoas gritavam, elas queriam algo mais que aquele rapaz tinha. O fogo do Espírito Santo que estava no coração dele. A mensagem pura do Evangelho, a mensagem da graça de Deus que salva e converte o homem pecador. Por essa porta entrou um dos maiores pregadores do mundo. E eu queria que por essa porta saísse, como saiu, a mensagem que ele pregou, que impactou muita gente, inclusive minha vida e agora a sua também. Por não possuir condições financeiras, George Whitefield vai entrar para Oxford como servo menor. Era o menor grau entre os estudantes. Ele ia pagar os seus estudos trabalhando, limpando os sapatos, limpando os quartos, acordando os alunos, levando-os ao curso, quase que um mentor. Mas nem por isso ofuscou o seu brilho de vencer. Nem por isso tirou a paz do coração de tentar chegar e fazer o seu curso com maestria, mesmo como servo, no final, como todos, recebendo a sua graduação. A respeito da sua conversão, nas suas próprias palavras, foi como se um fardo pesado tivesse sido removido. Fez seu primeiro sermão na igreja em que havia sido batizado. Seu fervor era evidente. Alguns zombavam, mas outros ficavam impressionados. Houve a queixa de que 15 de seus ouvintes enlouqueceram, ou seja, se converteram. Após isso, pregou a mensagem do novo nascimento e da justificação pela fé para grandes multidões em Londres, mas outros começaram a recusar-lhe o púlpito e assim ele teve que ir para as praças e para as ruas. Na véspera de sua consagração ao ministério de diácono pela Igreja Anglicana, George Whitefield passou o dia em jejum e oração e depois disso foi para os Estados Unidos para ajudar os irmãos Wesley na fundação de um orfanato. Depois de 3 meses, ele voltou à Inglaterra, onde foi ordenado presbítero. E aí ele começa a pregar com tanta veemência que os púlpitos lhe são negados. E ele vai ter que pregar nas ruas, quebrando uma tradição da época. Tendo consagrado a vida a Cristo, orava frequentemente. A frequência de seus ouvintes era tão numerosa, tão grande, que chegou a impressionar John Wesley, que finalmente concordou em utilizar o mesmo método de pregação ao ar livre. Quando retornou novamente ao serviço missionário em 1739, começou um período de atividades como ministro congregacional. Como frequentemente Whitefield ia à Nova Inglaterra, que era os Estados Unidos, ele pregou certa vez em um mês para multidões de até 8.000 pessoas. Foi nesse momento, nesse movimento, que nasceu o ministério de Jonathan Edwards e também de David Brainerd, um missionário entre os índios. O poder da mensagem de Whitefield tocou milhares de corações, dando início e soprando o vento do fogo do grande despertamento e reavivamento americano.
Seu trabalho também lançou o alicerce para a fundação de aproximadamente 50 faculdades e universidades americanas, incluindo a Universidade de Princeton, da Pensilvânia. Whitefield tornou-se o foco do reavivamento na América, visitando-a muitas vezes, mas seu trabalho no Velho Mundo era também bastante vigoroso. Em certa ocasião, na Escócia, pregou a 100.000 ouvintes e 10.000 responderam ao apelo, entregando suas vidas para Jesus. Em 1741, George Whitefield escolhe ser calvinista. Ele aderiu ao pensamento calvinista, divergindo do pensamento arminiano de Wesley. Tiveram alguns encontros calorosos, discussões rígidas, mas depois fizeram as pazes. O evangelho continuou a ser pregado por esses metodistas, mas a Whitefield foi dado um título de líder ou mentor dos metodistas calvinistas, um grupo que existiu e teve a sua projeção. Isso não atrapalhou em nada o seu ministério, porque ele conseguiu pregar, ir avante, levando a mensagem. Estima-se que ele pregou mais de 18.000 sermões por toda a Grã-Bretanha e também nos Estados Unidos. George Whitefield morreu em Newburyport, em Massachusetts, nos Estados Unidos, a 30 milhas de Boston, no dia 30 de setembro de 1770, na casa paroquial presbiteriana, que ainda está lá preservada. Ele foi enterrado em uma cripta funerária debaixo do púlpito da Casa de Reunião Presbiteriana em 2 de outubro, conforme a sua vontade. Em seu diário, muitas vezes, George Whitefield escrevia: "Quando vou a Oxford, sinto-me impelido em estar naquele lugar aonde Jesus se revelou a mim." Ele possuía um grande carinho e um grande amor pela cidade de Oxford. Foi o momento em que ele teve um encontro real com Deus enquanto permeava o Grupo Santo naquela ocasião. A mensagem de Whitefield era tão poderosa que as pessoas às vezes tinham um problema para dormir. Certa vez em Nottingham, ele pregou e teve que acompanhar as pessoas em casas falando ao caminho e encorajando-os a dormir. Algumas ficavam no campo ajoelhadas, orando para o céu. Outras, quando sentiam um trovão, levantavam assustadas. A mensagem deste homem abalava por onde passava. Era algo incrível e impressionante. O famoso Benjamin Franklin, no seu jornal, assim noticiou essas reuniões. Quinta-feira, o reverendo Whitefield partiu de nossa cidade, acompanhado de 150 pessoas a cavalo, com destino a Chester, onde pregou a 7.000 ouvintes, mais ou menos. Sexta-feira pregou 2 vezes em Whittingtown, a quase 5.000. No sábado, em Newcastle, pregou a cerca de 2.500 pessoas. E na tarde do mesmo dia, com Christina Bridge, pregou a quase 3.000. No domingo, em White Clay Creek, pregou 2 vezes, descansando uma meia hora entre os sermões, e a 8.000 pessoas, das quais cerca de 3.000 tinham vindo a cavalo. Choveu a maior parte do tempo, porém todos se conservavam em pé, ao ar livre, ouvindo a voz do homem de Deus. Que agora, ao fundo da igreja de St. Mary's ou Santa Maria,
aonde desenvolveu seu ministério de George Whitefield. Ele foi um dos fundadores do metodismo. Nasceu no dia 16 de dezembro de 1714 e morreu no dia 30 de setembro de 1770 em Newburyport, lá nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts. Mas ele nasceu aqui. Ele nasceu no Bain Stowage, que é um lugar aqui perto, uma rua aqui perto, mas foi aqui que ele cresceu. Ele estudou aqui nesse lugar, aqui tinha uma escola, a Crypt. E aqui também ele pregou seu primeiro sermão no ano de 1736. Assim que ele foi consagrado pela igreja anglicana, ele veio para cá pregar. E daqui desenvolveu seu ministério. Uma cidade que na época pequena, hoje tem um porte médio, mas você sabe, há 300 anos era uma aldeia. E aqui ele desenvolveu. Daqui ele pregou para muitos lugares. Ele foi para a América mais de 13 vezes, atravessando de navio o Atlântico. A sua mensagem em Bristol tocou o coração de Benjamin Franklin, um dos fundadores da América. Ele é um daqueles que foi os pais que iniciaram a América. Foi então um homem que recebeu Jesus através da mensagem de Whitefield. Foi Whitefield que também motivou John Wesley a pregar ao ar livre. Na verdade, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre, ou open air. Foi no dia 2 de abril de 1739, num lugar chamado Hun Mountain, em Bristol, que Wesley pregou o primeiro sermão dele, convencido por George Whitefield. Whitefield é um dos grandes expoentes da história da igreja, inclusive do metodismo. Embora tivesse uma apreciação ao calvinismo, mas não fez dele menos do que aqueles que muito fizeram para o evangelho. Certa vez, Whitefield pregando disse: "O anjo da destruição está passando no auditório." E alguém gritou: "Alguém aqui morreu." Ele continuou pregando e repetiu pela segunda vez. E alguém ao lado da Condessa de Huntingdon gritou: "Alguém aqui também morreu." Ele não deixou se levar pelo pânico, mas usou aquelas mortes como fundo de mensagem para pregar e arrebatar os ouvintes aos pés de Cristo. Whitefield não era de físico robusto. Desde a mocidade, sofria quase constantemente, mas poucos pregadores conseguiram pregar como ele, ainda enfermos. Foi assim que, aos 65 anos de idade, durante sua viagem à América, findou sua carreira na terra, uma vida escondida com Cristo em Deus, derramada no sacrifício de amor pelos homens. No dia antes de falecer, teve de esforçar-se para ficar em pé, porém, ao levantar-se em Exeter, perante o auditório, demasiado grande para caber em qualquer prédio, o poder de Deus veio sobre ele e pregou como de costume, durante 2 horas. Um dos que assistiam disse que seu rosto brilhava como o sol, o fogo aceso no seu coração no dia da oração e jejum, quando na sua separação para o ministério ardeu até dentro dos seus ossos e nunca se apagou. Certo homem eminente dissera a Whitefield: "Não espero que Deus chame o irmão breve para o lar eterno, mas quando isto acontecer, regozijar-me-ei ao ouvir o seu testemunho." O pregador respondeu: "Então ficará desapontado, morrerei calado. A vontade de Deus é dar-me tanto ensejos para testificar dele durante a minha vida, que não me serão dados outros na hora da minha morte." Aqui vendo um navio que é um dos modelos que a Inglaterra usava. Lembrando que a Rainha Elizabeth I foi a rainha da expansão marítima. Interessante isso. E eles tinham vários tipos de navios, de guerra, de passageiros, de mercadores. John Wesley veio num desses aqui. É interessante que em 1735, 3 fatos importantes acontecem. Entre 35 e 36. Nós temos, em 1735, a travessia de John Wesley, Charles Wesley, James Oglethorpe, de Inglaterra para Estados Unidos, lá para a Geórgia. No mesmo ano, nós temos o Whitefield se formando para pregar no ano seguinte aqui em Gloucester. E em 36,
nós temos o nascimento do Robert Hicks. Num período de 35, 36, 3 grandes acontecimentos vão fazer da Inglaterra um país que recebeu de Deus uma ordem de expandir a mensagem do avivamento e das missões. Interessante. Muito bem, pessoal, estamos aqui em frente a uma capela original, Howling Methodist Chapel. Por que chapel? Você entende isso aqui? É mais do que capela. Na época de John Wesley, ele não podia chamar de church. Church, igreja, era só anglicana. Não havia concorrente, era uma igreja só. Se ele chamasse church, ficaria igual a Church of England, ou anglicana. Então o nome era chapel. Primeiro usava society, sociedade, porque juntou muitas pessoas, não podia chamar de igreja, ele ia ter problema com a coroa, chamar de society. Mas quando a society aumentaram todas, tiveram que se reunir em casas de oração, house of pray, então eles começaram a chamar de chapel. E foi nesta chapel, ou algumas iguais a essa, que o metodismo anexou salas em volta para receber a comunidade, para ensinar, ler, escrever, somar, multiplicar. Aí nasceu a escola pública, que todo mundo hoje tem acesso, é uma dádiva também do movimento metodista. Estamos aqui no local que fica a 42 milhas de Oxford, é o interiorzinho, Howling, e aqui tem uma capela original para vocês verem aqui, tá bom? Que legal isso, né? Isso alegra muito nosso coração por estar pisando na história. Enfim, a morte chegou para George Whitefield. Ele vai falecer em 1770. Depois de pregar em Exeter, ele vai à casa do pastor presbiteriano e lá se hospeda. Antes de deitar, ele leva a vela num prato à sua mão e na escada profere um curto sermão àqueles que insistissem que ele pregasse. Foi a sua última vez. Às 2 da manhã, ele acordou sem fôlego, dizendo: estou morrendo. E naquela madrugada partiu para a eternidade o maior pregador do século XVIII. O homem que arrebatou multidões aos pés de Cristo. Que hoje fica o seu legado e a sua história, sua disposição, sua vida, sua obra e toda a inspiração que ele pode nos deixar. Que a verdade pregada por Whitefield, a palavra de Deus, o senhorio de Cristo, a remissão dos pecados, a vida eterna, possa ser a nossa vida, o nosso destino e o nosso labor. Homens como ele deixaram exemplo de uma linha de esplendor sem fim de um povo chamado metodista.